Galera, é o seguinte, hoje em dia na indústria existem poucas empresas que sabem lucrar como a Capcom lucra, e Resident Evil 4 no Wii é uma das melhores demonstrações disso. E se você está se perguntando por quê, eu te respondo. É muito fácil olhar para dois cenários aqui e determinar pontos importantes sobre essa versão do jogo que justificam ela ter vendido tanto e como Resident Evil 4 de uma forma geral foi um fenômeno de vendas. No primeiro cenário nós temos Resident Evil 4 Remake, que como todos nós sabemos foi um sucesso de vendas, passando da casa dos 5 milhões de unidades vendidas atualmente. Só que, mesmo ele sendo um remake extremamente vendido, esse é um título que não anula a experiência original, e isso pode caracterizar uma clara vantagem para a versão de Nintendo Wii, por motivos que a gente vai entender ao longo da nossa conversa. Por agora, vamos compreender que nesse primeiro cenário a gente consegue ver um jogo totalmente refeito, oferecendo alterações na trama, novas animações, uma nova maneira de guiar a gameplay e diversos cenários trocados ou reimaginados. E isso para o jogo original nem de longe é ruim, porque o original já era muito bom em todos esses aspectos. Se não fosse tão bom, ele não teria sido reaproveitado ao longo de 20 anos, sendo relançado através de remasterizações e novas versões. Então vamos dizer que no mundo paralelo criado pelo remake de Resident Evil 4, a história de Resident Evil 4 original não é anulada em hipótese alguma, e se você jogou apenas o remake, continua valendo muito a pena comprar e conhecer o título original. Mas esse não é o único cenário. No segundo cenário, que ajuda a explicar como a Capcom conseguiu lucrar tanto, e o Wii é uma das maiores provas disso, é que essa pode ser a melhor versão do jogo original no meio de tantas versões lançadas. Bem, Resident Evil 4 foi lançado para diversas plataformas e isso não é um segredo para ninguém, mas a sua história que começou lá no GameCube, apesar de ter um detalhe importantíssimo em favor dessa plataforma, que claro, vamos trabalhar logo, é a experiência mais minimizada do título, digamos assim. No GameCube temos um fator visual que é desvantajoso para ele e modos extras que não foram inclusos por aqui, algo que pode ter acontecido pela questão do espaço de armazenamento do mini disco do console, que consegue armazenar apenas 1.5 GB, por isso inclusive que o jogo é dividido em 2 DVDs nessa versão. Ainda em comparação ao Wii, no port do PS2, apesar de ser uma versão bastante competente em nível de conteúdo, ela perde características gráficas que consagram Resident Evil 4 como uma das maiores obras técnicas daquele período, e a necessidade de usar cenas pré-renderizadas numa resolução menor, que vieram diretamente da versão do GameCube, porque o PlayStation 2 não estava dando conta de executar tudo isso em tempo real, é apenas um exemplo disso. E já as versões remasterizadas que foram lançadas do jogo, elas perdem parte da identidade visual dele, e esse pode ser um dos pontos que eu estou mais ansioso para poder trabalhar com vocês. O que eu quero dizer com tudo isso antes da gente começar, é que no fim, a versão de Wii cobre 100% dessas falhas que nós mencionamos, e que por isso ainda continua sendo a melhor versão para ser jogada em 2023. Tudo isso vai ser desmistificado daqui pra frente. Mas claro, depois que a gente terminar a nossa conversa, é algo que eu quero saber a sua opinião. E para continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas, certo? Resident Evil 4 é um salvador da pátria para a franquia, mas a verdade é que ele não fez isso sozinho. Na verdade, muito da liberdade que a Capcom tem em explorar diversos lados da saga, hoje em dia pode ser explicada com uma teoria. Para alguns até pode parecer que não tem muito sentido ver o título sendo relançado diversas vezes assim, inclusive para plataformas tão casuais como o Nintendo Wii e algumas outras que a gente nem tem tanto conhecimento assim. Mas é que no fim, se ele está sendo relançado é porque existe uma demanda e a tática veio dando certo ao longo dos anos. Só que, para que isso dê certo, alguém precisa comprar. E quem compra? Os fãs. Resident Evil já foi um fracasso 2 vezes. Uma delas é a época que as pessoas mais conhecem, que foi quando a saga extrapolou os limites do gênero de ação e conseguiu criar 4 campanhas extremamente genéricas para Resident Evil 6, fazendo com que o título não fosse bem recebido. Já a outra diz respeito sobre a origem de Resident Evil 4, e poucos lembram disso. Entre o período de 2000 a 2004, a Capcom estava cumprindo seu combinado com a Nintendo e desenvolvendo jogos da franquia que eram exclusivos para o console dela. Usando o poderio do GameCube, com uma lacuna de apenas 6 anos, ela conseguiu usar o poder da plataforma para poder transformar os polígonos do primeiro jogo em algo extremamente realista através de um remake. O problema de tudo foi o alcance, não do jogo em si, mas da plataforma da Nintendo. Enquanto o GameCube estava vendendo suas 9 milhões de unidades, o PlayStation 2, sucessor do console que foi a casa da franquia anteriormente, já estava alcançando cerca de 50 milhões de unidades vendidas. E por isso, ter 1 milhão de cópias vendidas do remake do primeiro título
no Nintendo GameCube, por exemplo, não era um número expressivo, vista a proporção que Resident Evil já tinha tomado anteriormente. A decisão de Mikami, então, criador da saga, foi modernizar um pouco ela, e isso nos trouxe para Resident Evil 4. Mas essa modernização, apesar de ter ajudado toda a saga, também foi responsável pelo fracasso dela durante um tempo, e a problemática fica confusa porque foi algo que demorou bastante para ser corrigido, o que quer dizer que ao longo de todo o processo, até antes de Resident Evil 6, quando o assunto são números, as coisas não estavam tão ruins assim. Para se ter uma ideia, Resident Evil 5 ainda hoje é o título mais vendido da franquia, só que como ele pode ser o jogo mais vendido se foi ele que mostrou o caminho da ação desenfreada que Resident Evil 6 tomou e levou ao desgosto no meio do público? A resposta para isso é apenas uma palavra: culto. A mudança do gênero em Resident Evil 4, o segmento de ação dos jogos seguintes, o pseudo-reboot com Resident Evil 7 e a vinda dos novos remakes, todas essas mudanças e inserções só foram possíveis porque Resident Evil tem um estilo de fãs muito bem colocados, porque eles cultuam a franquia. Não importa a mídia, a proposta ou como vai ser a gameplay. Se tivermos um filme, uma animação ou um jogo da saga Resident Evil sendo desenvolvido, os fãs vão apoiar, mesmo que por pura curiosidade. Essa é uma cultura bastante interessante porque cultuar um jogo para mantê-lo vivo normalmente acontece com jogos menores ou com franquias que não recebem um lançamento há um bom tempo. Um claro exemplo disso foi o Alan Wake, que recebeu uma sequência recentemente, e essa sequência só saiu do papel porque o culto manteve a saga viva e demonstrou interesse por conta disso. Só que, como geralmente acontece com jogos menores, esse grupo tende a não ser muito grande também, e assim acaba inviabilizando o apoio comercial ao jogo. E o meio do survival horror é onde mais acontece isso, porque esse é um gênero que não ocupa muito espaço no mainstream da indústria, não é um gênero tão aberto ao público. Só que o Resident Evil quebra essas barreiras. A grande sacada com Resident Evil é que, especialmente depois de Resident Evil 4 ter saído para o PlayStation 2, alavancando as vendas do jogo depois da quebra de contrato com a Nintendo, esse fenômeno de cultuar tomou proporções estratosféricas que apenas franquias com foco num público muito mais aberto conseguem tomar. Resident Evil acabou recebendo muitos novos fãs depois da mudança de gênero e depois de ter chegado a um console muito mais popular. Então vamos dizer que a prática em Resident Evil é a mesma prática da fanbase de jogos menores e menos conhecidos, mas que ainda assim são muito queridos. Só que aqui ela acontece numa escala infinitamente maior. E é usando todo esse contexto que a gente entende por que Resident Evil 4 foi aclamado também no Nintendo Wii. Não importava se a pessoa que tinha migrado do Nintendo GameCube pro Nintendo Wii depois do lançamento dele já tivesse jogado a primeira versão de Resident Evil 4. Era comum ela mesmo assim comprar a versão da plataforma mais recente para poder jogar mais uma vez. É natural, inclusive, encontrar colecionadores de Resident Evil que tem diversas versões de um mesmo jogo, e é possível que esse fenômeno tenha ganhado ainda mais força com o Resident Evil 4 porque ele tem diversas versões. E como o Nintendo Wii, ao contrário do GameCube, estava sendo um sucesso de vendas na sua época, isso colaborou ainda mais para que o ritmo de vendas do jogo em si fluísse. Mas para que esse culto aclamasse a versão de Wii e denominasse ela como uma versão única, precisavam haver diferenciais. O curioso é que houveram os diferenciais feitos propositalmente para ter um chamariz para o Nintendo Wii, e os diferenciais que surgiram depois do lançamento da versão em HD, que na verdade sempre estiveram no jogo e a gente só foi perceber depois da versão em HD ter chegado até a gente pra gente poder comparar o que ela tinha e o que ela não tinha. Então são diferenciais distintos, mas ainda assim eles criam toda uma unicidade para essa versão do Nintendo Wii. Seguinte, depois de jogar a versão refeita do título, você percebe como, usando o poder dos consoles mais recentes, o outono, que é a época do ano em que o game é ambientado, é importante por aqui para sua trama. Toda a estética da estação exerce um papel fundamental nela, mas também exerce um papel fundamental na parte técnica, especialmente para a época em que ele foi lançado. Essa estação oferta muitos desafios para a época do jogo original, porque é uma época em que vemos muitas folhas caindo em formato de partículas, o que a gente sabe que sempre é um desafio, densidade na vegetação, o que nós também sabemos que é algo desafiador para qualquer console daquele período, porque demanda muita textura com transparência, e essas mesmas folhas que antes estavam caindo em formato de partícula formam quase que um tapete por onde você caminha. Então é um escalonamento de dificuldades que precisam ser dribladas. E para agravar, Resident Evil 4 sempre foi um jogo muito mais externo do que interno, e como pelo menos 30 a 40% dele explora essa parte do outono, que é representada até a chegada do Leon no castelo do Salazar, trazer essa estação para cá na sua melhor representação
era muito complicado. E por isso as outras versões que não são o Wii não conseguem fazer isso 100% bem. Mas antes vamos tirar algo do nosso caminho, que é a comparação da versão do Nintendo Wii com a versão do Nintendo GameCube. Em suma, vamos dizer que o Nintendo Wii traz os mesmos visuais do GameCube, só que existem 3 diferenciais. Primeiro, um desses diferenciais representa uma vantagem para o GameCube. Por incrível que pareça, o Nintendo GameCube tem uma saída de vídeo de melhor qualidade que o Nintendo Wii, então mesmo rodando com a exata mesma qualidade gráfica, dentre os dois, o GameCube acaba sendo mais nítido. E esse era o detalhe que eu precisava compartilhar com vocês sobre essa versão, inclusive. Essa nitidez era importante porque Resident Evil 4 tem muitos detalhes que podemos dizer que são minuciosos, e essas folhas caindo ou balançando nas árvores são apenas um exemplo disso. Quanto mais nitidez, melhor para poder valorizar detalhes como esses. Só que essa diferença não deixa essa versão do Wii feia, é apenas um detalhe que podemos dizer que é importante. Já os outros detalhes são totalmente a favor do sucessor do Nintendo GameCube. O primeiro deles é o suporte ao widescreen. Antes isso não existia e no GameCube o jogo acabava sendo executado com letterbox, que são aquelas faixas pretas que ficam na parte superior e inferior da tela. Agora, com o widescreen, o jogo ocupa toda a tela. E também temos os modos extras com a Ada, elementos que vinham inclusive na versão de PS2, mas não estão presentes no GameCube. Ter um suporte à tela completa imediatamente faz você entrar muito mais no ambiente rico de Resident Evil 4 e conseguir observar todos os detalhes com mais facilidade, que inclusive não são poucos. O campo de visão no meio da mata melhora em pelo menos 100%, e acho que isso acaba ajudando ainda mais toda essa atmosfera criada pelo outono com uma mistura de survival horror. O ponto interessante, no entanto, é como essa sendo uma versão antiga se distingue das versões recentes usando características dos seus visuais, mesmo hoje em dia, em 2023. Como os visuais datados do ano de 2007, que foi quando essa versão chegou, conseguem trazer uma unicidade para o Nintendo Wii em 2023, em que a gente tem versões teoricamente muito superiores. Resident Evil 4 no Wii e até mesmo no GameCube trouxe 2 recursos que são fundamentais e que só estão presentes neles. Nem mesmo as versões remasterizadas receberam o que eu vou mencionar a partir de agora. Um deles foi o tom mais amarelado tanto nas texturas como também na qualidade geral da imagem. Isso faz com que a atmosfera do outono seja ainda mais evidenciada e valorizada. É como se o jogo fosse climatizado por conta disso. Mas a gente sabe que recursos como esses para um título daquela época não tem só essa finalidade. Ele tá ali para poder esconder, para poder fazer um drible com relação a algum efeito. A verdade é que tonalizar as texturas junto com toda a imagem facilita com que a gente não veja inúmeros serrilhados ou problemas de detalhamento. Se vocês querem mais uma prova disso, é só reparar no segundo recurso, que é a utilização de bitmap para as texturas do solo, que por sua vez são representadas com muitas folhas, as tais folhas do outono que nós comentamos. O bitmap é outra característica dessa versão em comparação às remasterizações. Está presente por aqui no Wii, mas a gente não vai encontrar na versão remasterizada do jogo. Talvez pelas remasterizações terem sido trabalhadas com uma alta resolução, acharam que serrilhados não seriam um problema, e de fato não foram até certo ponto. Se você olhar para o modelo do personagem, ele tem contornos muito mais refinados justamente por conta dessa alta resolução. O problema é que no chão, o aspecto granulado ficou presente nas remasterizações justamente porque faltou o bitmap. O bitmap dá aquela sensação de profundidade e distância a uma superfície. É uma mesma textura replicada com diferentes intensidades de acordo com a distância que o personagem está, para poder simular o efeito que o olho humano cria ao ver de longe. Naturalmente, se você está perto de algo, você consegue ver com mais detalhes, mas se você está longe, você não consegue. E esse é o efeito que o bitmap simula. E como ele desfoca o que está mais longe, ele automaticamente reduz os serrilhados dessas texturas. Por isso que ter esse tom amarelado junto dessa técnica de bitmap, visualmente faz com que o Resident Evil 4 seja superior às remasterizações. Isso ajuda não apenas na atmosfera do game, como também inibe os problemas característicos da geração em que ele foi lançado, como por exemplo, as texturas problemáticas ou os inúmeros serrilhados. Só que apesar de toda essa sacada técnica da Capcom, em comparação com as versões remasterizadas, se tem algo que prende muito a gente à versão de Wii,
é a utilização dos controles de movimento. No remake do jogo, a Capcom conseguiu acertar em cheio no algoritmo o timing perfeito para a execução dos tiros. Você consegue ficar apreensivo e mesmo assim a experiência de atirar nos inimigos continua sendo uma experiência arcade, e isso é algo que deixa a jogabilidade viciante. Você fica apreensivo, mas você não quer sair daquele combate. O Resident Evil 4 original desde sempre trouxe isso, mas o remake conseguiu refinar e melhorar. Nesse aspecto, diria que o remake é a melhor das versões de fato. Só que o Wii, usando os controles de movimento, foi o que mais conseguiu se aproximar disso que o remake faz, porque ele usa o corpo do jogador como reação imediata ao que está acontecendo, e não tem nada que faça o sentimento de apreensão combinar tanto com o ritmo arcade. Mais do que isso, os controles ajudam na precisão, mas você precisa ser rápido o suficiente por outro lado para poder ficar atento ao inimigo que pode estar vindo numa outra direção. É uma experiência extremamente divertida, e isso, sem sombra de dúvidas, você só vai encontrar no Nintendo Wii. E na conclusão da história, a gente pode até encontrar uma baixa resolução na versão de Wii rodando em 30 quadros por segundo, enquanto que as versões remasterizadas chegam a contar com visuais em alta resolução com uma performance em 60 FPS. Mas no fim do dia, todas as características que fazem a versão remasterizada ser uma versão remasterizada acabaram descaracterizando um pouco da ambientação do jogo e revelam defeitos daquela geração, já que a Capcom pareceu não se atentar muito a detalhes nessa versão remasterizada. Já o Wii deu uma vida nova ao título com os controles de movimento, mesmo tendo chegado 2 anos após o lançamento original. Essa versão consegue deixar o jogo mais difícil quando é jogada pela primeira vez, mesmo se for jogada por aqueles que já jogaram diversas vezes qualquer outra versão no lançamento. A dinâmica dos controles de movimento é única, mas eu quero saber de uma forma geral qual é a sua versão preferida de Resident Evil 4, qual que você acha melhor, seja para gameplay ou até mesmo nos visuais. Hoje em dia, em 2023, eu ainda continuo preferindo a versão de Nintendo Wii. E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações, para não perder os vídeos de terças e quintas, às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.